Agora, meus irmãos, o Sr. White disse que essa igreja será sacudida como nunca. Ela deu pistas de que hoje alguns dos nossos irmãos se voltarão como grandes inimigos da fé. Como nós vamos suportar esse momento de prova? Como nós vamos manter a nossa fidelidade nesse momento de prova? É a pergunta. O que isso tem que ver comigo e com você? Você sabe que no momento de maior dificuldade da vida de Jesus, ele se viu sozinho. Um dos seus mais íntimos amigos lhe traiu, o outro lhe negou, e no momento em que ele mais ansiou pela simpatia dos homens, ele se viu sozinho. O que isso tem que ver comigo e com você? Se nós seremos sacudidos de formas que nós não conhecemos e que nós não imaginamos, que tipo de sacudidura poderiam ser essa? O Sr. White coloca 12 razões, já preguei sobre isso aqui. Mas tem um elemento que eu queria que você compreendesse. É aqui que muita gente vai naufragar. No momento da grande prova, o remanescente escatológico, o remanescente fiel, ele só tem uma coisa onde ele deve se apoiar. Se eu e você não estivermos apoiados 100% em Jesus, sem exceção, nós vamos cair. E quando eu digo 100%, sem exceção, isso inclui o seu marido, a sua fé cristã, a sua relação com Deus não pode depender do seu cônjuge. Você tem que ter uma fé que se apoie somente em Jesus de tal forma que, se você descobrir que o seu pastor tem uma segunda família, se você descobrir que o homem que lhe batizou enganou pessoas por mais de 20 anos, tendo duas famílias, a minha pergunta: a sua fé seria abalada? O homem que lhe deu estudos bíblicos, se você descobrisse que o homem que lhe deu estudos bíblicos fosse um pedófilo degenerado, a sua fé seria abalada? O que estes homens pregaram para você perderia o seu valor? A justificação pela fé já não teria validade? As marcas que Cristo leva em suas mãos deixariam de surtir efeito sobre você, porque o homem que você confiou, que ajudou você nos primeiros passos da fé, o homem que lhe batizou, o homem que levantou as mãos e invocou a Trindade e desceu você às águas batismais, você descobriu que era um hipócrita mentiroso, você teria uma fé que poderia suportar uma decepção como essa? Eu e você precisamos compreender que o grande golpe no ponto da sacudidura, das muitas causas da sacudidura, um grande golpe não serão as pressões externas, mas serão as decepções internas. Nós vamos precisar de uma fé que consiga suportar as maiores atrocidades, os maiores horrores descobertos dentro do seio da igreja. Essa igreja estará prestes a cair, mas não cairá. O que a Sr. White quis dizer com isso? Volta e meia surgem determinadas coisas que a gente diz: será que era disso que ela está falando? Será que se você descobrir que o dízimo foi usado de uma maneira equivocada, será que se você descobrir que alguém que você confiou os recursos que eram de Deus desviou para fazer o que não deveria, a sua fé ficaria abalada? Eu e você precisamos ter uma fé antes da volta de Jesus que não dependa de absolutamente nada a não ser do próprio Cristo. E se o homem da igreja, a maior referência espiritual com quem você abriu o seu coração, para quem você ligava, você descobrisse que esse homem na realidade escondia um passado horroroso, uma vida dupla, você ficaria abalado? Sim, porque se você tiver qualquer outro apoio da sua fé, que não a pessoa de Cristo, Satanás vai arrumar um jeito de você descobrir para te decepcionar, e você não vai resistir. A sua fé não pode ter um outro fundamento senão o próprio Cristo.
Nenhum homem, seja ele pastor, líder ou referência, nenhum homem. Você e eu não podemos ter a nossa fé, inclusive, nem mesmo nessa instituição que nós amamos e nós servimos, que nós conhecemos como adventistas do sétimo dia. Isso é uma tentação para alguns de nós, obreiros. Amamos, somos fiéis à igreja, mas essa instituição estará prestes a cair, mas não cairá. Você não pode ter absolutamente nenhum outro fundamento a não ser o fundamento de Cristo. Clifford Goldstein escreveu um livro, serviu como base para eu fazer a série que preguei à igreja nesse mês de março. E ele chega a dizer o seguinte: a única forma, diz ele, de eu deixar essa igreja é se eles me expulsarem. E se eles assim o fizerem, eu ainda assim enviaria para eles o meu dízimo. Mesmo se eles destinassem os recursos do santo dízimo para algo que não deveria ser feito, eles ainda receberiam o meu envelope. Porque a minha e a sua decisão, a minha e a sua postura, a minha e a sua fé não pode estar baseada em absolutamente nada e nem em ninguém. É muito legal o convívio da igreja, é muito legal os almoços, é muito legal os departamentos, é muito legal as amizades, é muito legal quando alguém liga para você quando você está abatido, quando você está machucado, é muito legal quando alguém se importa com você. Tudo isso faz parte do pacote do Evangelho. Nenhuma negligência dos nossos deveres missionários cristãos vai passar desapercebido no dia do juízo, mas mesmo estas coisas que fazem tão bem para nós, que são tão necessárias para a nossa caminhada cristã, que facilitam tanto a nossa jornada, nenhuma dessas coisas ou a falta delas, você deve apoiar a sua fé a não ser em Cristo Jesus. Porque vai haver um momento em que você vai entrar abatido por aquela porta, você vai entrar, sentar aqui, cultuar, você vai sair e ninguém vai perceber que você estava sofrendo. E pode ser que você volte para casa chateado porque ninguém prestou atenção em mim, ninguém me ligou, o meu aniversário passou desapercebido, não perguntaram a minha opinião. Existem muitas formas de nós sermos decepcionados em termos coletivos, no comportamento coletivo, existem muitas formas. Há alguns anos atrás eu fiz a semana de oração numa instituição no Brasil, um grande colégio nosso, e no sábado de encerramento eram 2 cultos, grande coro, coral, orquestra. Foi um momento tão especial, mas entre o primeiro e o segundo culto, eu recebi a visita de um pastor lá no quartinho, antes de eu entrar para pregar pela segunda vez. Foi uma das cenas mais chocantes que eu tive que viver no meu ministério. Um servo de Deus, com seus ombros já pesados pelos anos, com seus cabelos brancos, já nos seus últimos dias de ministério, chorava compulsivamente no meu ombro, me abraçando, compulsivamente dizendo. Ele usava uma linguagem para se referir ao que havia passado com ele. O rei e o sacerdote tentaram me matar. Esse homem manifestava a sua tristeza, um fiel servo de Deus. De alguma maneira ele estava dizendo, eu levo no meu corpo as marcas, na percepção dele, de algumas injustiças. Injustiças que às vezes trazem tantos escândalos a mim e a você, às vezes porque nós ignoramos o próprio relato bíblico. Lembre-se que um dia o chefe máximo da nação, do remanescente, matou um dos seus empregados para ficar com a mulher dele, para esconder o seu pecado de adultério. Como manter a fé num povo remanescente quando o líder máximo comete um adultério e um assassinato para encobrir a sua falta? Como manter a fé? Como manter a fé quando a mulher do rei, porque se sentiu insultada, mata o dono de uma terra para roubar o negócio e dar para o marido? Um mero capricho. Como? Como manter a fé diante de lideranças infiéis, autoritárias? Nada e nem ninguém pode desestabilizar a sua fé. Você deve ter como único fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra base onde você pode apoiar a sua vida espiritual no momento de sacudidura não será suficiente para você.
Se o seu pastor falhar, se a sua igreja falhar, se a sua referência espiritual falhar, você não pode se apoiar em nenhuma dessas coisas. Nada. Nada. Não nos enganemos, o mau testemunho será responsabilizado. Deus disse, se você desencaminhar qualquer um dos meus pequeninos, seria melhor se você não tivesse nem nascido. A esses Deus vai tratar. Mas eu estou falando para você, não tenha nenhum outro fundamento a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Tenho visto muita gente magoada, e algumas dessas pessoas magoadas porque foram realmente injustiçadas. Algumas a injustiça está apenas no imaginário delas, mas tem muita gente magoada. Tem muita gente magoada. A nossa fé não pode depender nada disso.